no Papo Gerais de hoje a primeira parte da entrevista de Celso Machado e Durval Teixeira. Veja a seguir. Olá, este nosso Papo Gerais de hoje do programa Uberlândia de ontem sempre é pra lá de especial. Primeiro porque o nosso entrevistado é ninguém menos do que Durval Teixeira. E segundo, eu estou com uma equipe aqui que está participando da oficina do Museu Virtual Uberlândia de ontem sempre, que vai me ajudar a entrevistá-lo. Muito obrigado por senhor atender o nosso convite. Celso, eu fico honrado, inclusive, e não há nada de especial, só apenas um amigo que chega para poder servir. Aí, eu estou falando que ele é especial é porque é mesmo, né? Mas eu queria começar perguntando, não para o senhor, perguntar para eles. Vocês conhecem o senhor Durval? Eu vi algumas histórias. Algumas histórias? São boas histórias? Campeão de natação. Ó. Realmente fui campeão de natação. Mas eu vou fazer essa mesma pergunta no final, né? E o pai dele, vocês conhecem? Teixeira. É, Ele que fundou a companhia Teixeirinha. sim. Mas ele vai falar um pouquinho dele. Vamos ver se o seu Tito, assim que eu lembro, vamos ver se ele teve alguma participação na telefonia de Uberlândia, se ele teve alguma participação na aviação executiva de Uberlândia, se ele teve alguma participação no Berabim Esporte Clube, se ele teve alguma coisa a ver com o Cajubá Country Club, se ele por acaso escreveu algum livro, se que mais? Conta um pouquinho do Tito Teixeira. O Tito Teixeira, inclusive, foi fundador do Rotary Club, também participou do Rotary Club. Papai era um homem de 7 instrumentos, então ele estava presente sempre em toda a iniciativa dentro de Uberlândia. É um daqueles homens, inclusive, que é preciso que se diga de início, que Uberlândia já teve muitos homens notáveis. Não foi só Tito Teixeira, mas teve muitos outros também, do mesmo quilate de Tito Teixeira. Mas ele estava sempre presente em todas as realizações que aconteceram em Uberlândia. Ele fazia a sua presença, ele trabalhava, ele gostava, ele ficava satisfeito, inclusive, de prestar serviço à comunidade. Ele era simplesmente extraordinário. Como que foi a história dele com a telefonia? Bem, o papai comprou Na realidade, quem começou a telefonia aqui foi uma outra pessoa que não foi o papai. Mas depois ela passou, inclusive, para o Zé Monteiro, Monteiro Filho, que era casado com a irmã do papai. Isso foi nos idos de 1917, para você ter uma ideia. E depois ele comprando disso, ficou ele sócio com o tia Arlindo na telefônica, e claro, irmãos Teixeiras, telefonia e companhia telefônica. Depois ele ficou sozinho, o tia Arlindo saiu e ele ficou sozinho. Ele recebeu do Zé Monteiro, inclusive, uma telefonia, uma central telefônica com 50 números, que é o que tinha. 3 meses depois que ele estava na posse já da telefônica, já tinha 200 números de telefone. Então ele era muito dinâmico nesse programa. E a partir daí ele começou, inclusive, a desenvolver 300 números, para 400, para 500, até que chegou, inclusive, aquele período que ele teve que fazer uma renovação de contrato. E na renovação de contrato dele que estava vencendo, já havia aquela tendência de colocar-se, inclusive, a telefonia automática, que já nas capitais do Brasil todas tinham, mas não tinham nas cidades do interior. E ele começou então, todas as demarches para poder instalar. Naquela época, a Segunda Grande Guerra Mundial, porque tinha começado já a Guerra Mundial, foi nos idos de 1940, ele fez todas as demarches para poder instalar 500 telefones automáticos. É a primeira estação automática que foi fundada no interior do Brasil. Com muita dificuldade, ele conseguiu importar da Ericsson no Brasil 500 telefones. E esses 500 telefones, inclusive, para vir para o Brasil, tinha que passar, inclusive, num teatro de guerra, que era, inclusive, no Atlântico Norte, inclusive, passar no Atlântico Sul também. E parte do equipamento foi afundado, ele não teve, inclusive, a oportunidade de recompor aquilo. E montou uma estação. Ela foi instalada e foi inaugurada no dia 20 de setembro a 30 de setembro de 1941.
E a Teixeirinha atuava também em Itubiara, em outras cidades? Sim, ele tinha o papai expandiu a rede por toda a região do Triângulo Mineiro. E numa instalação ainda muito precária, porque naquela época toda a telefonia era feita por fios. Fios, inclusive, não eram nem fios de cobre, eram fios galvanizados. Depois é que se colocou os fios de cobre, que melhorou, inclusive, a transmissão da voz. E, posteriormente, ele teve contato com a CTBC e instalou, inclusive, uma estação de recepção dos telefonemas interurbanos da CTBC. Mas era um trabalho muito grande. Por exemplo, eu, naquela época, fui estudar também no Rio de Janeiro. E estudando no Rio de Janeiro, eu sempre queria falar em casa, era uma dificuldade. Às vezes eu ficava lá na Galeria Central, no Rio de Janeiro, ficava 2 dias esperando para poder falar em Uberlândia. E depois que terminou a guerra, nós tivemos que enfrentar o problema de ampliação. Mas as dificuldades ainda continuavam enormes. E para poder fazer essa ampliação, que a ampliação tinha sido, inclusive, projetada para fazer 2.000 números. Mais de 2.000 números. Então a estação iria ficar com 2.500 números. Aí então o papai não tendo, nós lançamos uma empresa, uma sociedade anônima. E essa sociedade anônima começou a ter uma certa aceitação. E nessa aceitação nós conseguimos, inclusive, já tinha colocados 1 milhão de cruzeiros naquela época, de ações e tudo mais, e estava. Mas depois então entrou o problema da CTBC, que foi fundada com esse propósito, e acabamos vendendo para a CTBC todo o nosso patrimônio. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com a outra parte da nossa conversa, com o Sr. Durval Teixeira, acompanhado dos alunos que estão participando dessa oficina de memória oral do Museu Virtual Uberlândia de Ontem Sempre. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. e até o próximo programa. Se Deus quiser.